é certo que as plantas precisam ter o solo apropriado para dar bons frutos, isto é válido em maior proporção. Também as mais nobres das plantas, os homens, os cristãos. O mais importante é o bem-estar espiritual e a salvação eterna. Por isso, é importante que nas novas colonizações, acima de tudo, seja evitado o perigo da mistura de religiões que ameaça a fé. Com essas palavras, o padre Theodor Amstad, fundador da Sociedade União Popular, Volksverein, que deu origem ao projeto Porto Novo, resumiu na revista Paulus Blatt, em 1912, o espírito que orientaria a formação de novas colônias católicas no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Nos anos que precederam 1926, a ideia de formar uma colonização católica alemã no extremo oeste catarinense ganhou um novo impulso, com a fundação da Central das Caixas Rurais. A Sociedade União Popular pôde disponibilizar dos recursos financeiros necessários para comprar um complexo de terras no extremo oeste catarinense e formar sua própria colônia nos moldes que há muito vinham sendo discutidos e apresentados nos congressos católicos e na imprensa. A ideia da colonização que aconteceu através do Volksverein, em primeiro lugar, surgiu no coração dos padres e no coração dos colonos. Quando estes tiveram um grande congresso organizado pelo Volksverein em Novo Hamburgo, o Katholikentag é mais ou menos um congresso de todos os agricultores que faziam parte da União Popular, do Volksverein. E nesses congressos realmente se discutiam os problemas e ao mesmo tempo se procuravam encontrar soluções para os mesmos. E um dos problemas encontrados pelos colonos, especialmente alemães, vindos para o Rio Grande do Sul, era adquirirem novas terras. E aí surgiu a ideia, naquele congresso, de abrir uma nova frente para os colonos alemães. E entrou em questão Itapiranga. Uma vez decidido Itapiranga como um futuro passo a ser dado pelo Volksverein, o padre Rick, que era o secretário do Volksverein, foi que veio visitar a região para fazer esse levantamento, essa pesquisa da potencialidade, da viabilidade ou da concretização deste projeto. E a partir desse levantamento, ele com o padre Amstad, von Lasberg e Teodoro Treis, organizaram os colonos, o primeiro grupo em Cerro Largo, e vieram tomar posse, propriamente dito, nas primeiras colônias. O início da colonização encontrou muitos obstáculos devido a uma ausência total do Estado. E aí entra, me parece, de uma maneira mais concreta, a figura dos jesuítas. Acho que é importante ressaltar que os jesuítas foram uma presença importante na colonização, no acompanhamento e no desenvolvimento de Itapiranga. Assim, no ano de 1926, teve início a imigração de colonos alemães e católicos para o projeto de colonização. Esta imigração é considerada pelos historiadores a terceira fase da colonização alemã no sul do Brasil. Foi nesse período que descendentes alemães da terceira geração saíram das colônias velhas e ocuparam o oeste catarinense. A pedido da colonizadora Volksverein, 2 expedições visitaram a Nova Gleba em abril de 1926. Uma foi liderada por Carlos Francisco Rode, outra pelo padre Max von Landsberg. A expedição do padre Landsberg chegou no dia 10 de abril de 1926, um sábado à tarde. Na manhã do dia 11 de abril, rezou a primeira missa no local, onde hoje existe o monumento do imigrante, marcando assim oficialmente a criação da colônia de Porto Novo. Padre Max
deixou escrito o seguinte registro sobre a realização da primeira missa em Itapiranga. Ao entardecer do dia 10 de abril de 1926, começamos a erguer um altar para o dia seguinte. Como pano de fundo, penduramos um poncho, no qual pendurei um crucifixo. Com folha e varas, fizemos uma mesa e sobre outras 2 varas, fixamos 2 velas. Depois de termos visto as coisas de Deus, cuidamos das nossas. Dormimos bem. O misterioso barulhar do grande rio Uruguai se misturou aos nossos sonhos. Na manhã seguinte, pelas 8 horas, começou a Santa Missa. Em solene e devota atitude, estavam os homens, em pé, ao redor do altar, no magnífico templo natural de Deus, para oferecer o santo sacrifício e pedir a bênção divina para a nova colônia. Tínhamos escolhido São Pedro Canísio como nosso padroeiro. Tudo isso foi em 11 de abril de 1926. Apesar do dia 11 de abril de 1926 ser reconhecido como data oficial da ocupação da colônia de Porto Novo, teve uma família de imigrantes católicos e alemães que chegou um ano antes, em 23 de maio de 1925. Foi a família de Juan Dingesleber, que veio de Bayer, na Alemanha, com 11 filhos e se instalou onde hoje é a comunidade de Chapéu, a 40 quilômetros da colônia de Porto Feliz. Em apenas 3 meses, 3 dos 11 filhos da família morreram em decorrência de problemas de saúde causados pelas dificuldades da vida pioneira e pela ausência de recursos médicos. Frida Dingesleber, 15. August 1923. Eine ist ja dann in die Suppe reingefallen. Und das andere hat ja dann Fisch gehabt. Und der andere hat sich dann überholt. Ja, die waren ja immer froh. A colônia de Porto Novo se desenvolveu aos poucos. Com a vinda de novos imigrantes, a formação aconteceu a partir de 2 núcleos que se rivalizavam nos primeiros anos. O núcleo da sede da colônia e o núcleo de sede capela, liderado por Carlos Rodi. Rodi trouxe uma professora à sede capela, instalou uma farmácia de serviços de primeiros socorros em sua casa e um hospital na comunidade. Em 1929, com a visita do presidente da província, Adolf Konder, a colônia mudou seu nome para Itapiranga. Em Tupi-Guarani, Itapiranga quer dizer Pedra Vermelha, consequentemente do solo basáltico predominante na região. Os primeiros colonizadores se dedicavam basicamente à agricultura de subsistência. Os povos nativos, em sua maioria, índios tupi-guaranis e caboclos, eram nômades e tinham pouco contato com os colonizadores. Eles vieram para cá sumido dessa cidade como Cruz Alta, Palmeira, Passo Fundo, até de Porto Alegre, né? Quando eles faziam crime, coisa parecida assim, eles se infiltravam por esses matos, porque aqui ficava próximo à Argentina, né? Para se refugiar, né? Era um refúgio para eles, mas o caminho praticamente nessas épocas era o rio, só estrada, toda a estrada era o rio, né? Canoa. A exploração da mata nativa serviu para as primeiras construções e foi a primeira atividade econômica. Além dos migrantes vindos das colônias do Rio Grande do Sul, Itapiranga também recebeu colonizadores vindos diretamente da Alemanha e da Bassarábia. Ich bin geboren in Krasna. Georg Müller, mein Vater ist Johannes Müller und Clara Winter. Von dort von Rumänien sind wir nach São Paulo, Jahrgang 29. 2,5 Jahre haben wir dort in Montebello Fazenda gewohnt. Und von dort sind unsere Eltern dann Mundaizinho. Und dort war mein Vater dort, ist der Vater Theodor Dreis, war damals Vikarier von hier. Und er hat dann gefragt, wollen wir hier so und so.
Also der Eltern sich vorgestellt, er kommt nach Itapiranca, da kennt er an der Straße arbeiten, da kennt er so viel verdienen, dass der Kontrakt aus dem Land. Und dass mein Vater und mein Bruder sind dann hierher, haben sie dann angefangen, Wald und Straße, und dann sind wir hier in der Linie. Und dass mein Vater und mein Bruder, unser Pass, Reisepass war nach Kanada, aber in Bremen, in Alemania, in Bremen, in Seehof, in einem Immigrantenhaus, dort ist mein Bruder krank und ist das Schiff, wo mir Reisepass war, das ist dann abgefahren, da mussten wir Bord, ja, dann ist das erste Schiff, das fortgefahren ist nach Brasilien. Und da haben wir dann Verbindung gehabt mit unseren Verwandten hier. Da sind wir hier nach Brasilien. Wir waren 21 Tage im Schiff, also hauptsächlich welchem Kommunismus. Das war das Ziel von unseren Eltern. In welchem Krieg? Krieg, ja, Kommunismus. Krieg. Wo wir gewohnt haben, Klassen, das war eine Pfarrei, katholisch. Weil früher war katholisch, Protestant, verstanden. Das war das einzige katholische Dorf, wo ganz dicht in Bessarabia war. Das war Pfarrei und alles, katholisch. Em fevereiro de 1932, Itapiranga tornou-se distrito de Chapecó, tendo assumido como primeiro subprefeito o Sr. Carlos Francisco Rode. Em outubro de 1932, foi criada a Caixa Rural União Popular de Porto Novo, que até hoje dá a Itapiranga o título de pioneira no cooperativismo de crédito no estado de Santa Catarina. Entre 1943 e 1946, a promissora colônia passou a integrar o território do estado do Iguaçu e recebeu o nome de Vila Peperi, sem que essa mudança de nome tivesse entusiasmado os moradores. Os primeiros anos da década de 1940 também constituem um dos capítulos mais tristes da história de Itapiranga. Estes anos foram marcados pela cruel perseguição aos alemães residentes na colônia de Porto Novo. As hostilidades das autoridades legalmente constituídas contra os alemães e seus descendentes tiveram início com a proibição da prática do idioma alemão. Os alemães eram designados, sem saber porquê, como integrantes da chamada Quinta Coluna, e as perseguições se tornaram mais intensas a partir de agosto de 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha. Entre as medidas contra os alemães esteve a recolha de armas e rádios. As perseguições aconteciam em toda a colônia, mas a comunidade que mais sofreu com ódio aos alemães foi a linha Becker, onde residiam muitos alemães. Ausländer mussten doch hier. Ja, 150 Kilometer musste die Mussten wir von der Front weg. Wir waren doch Verbrecher in der Zeit gewesen. waren 11 Wehenvolk, muss viele geladen, sind wir abgehauen. Ein bisschen der Katras sind wir gekommen. Und da ist ein Delegat von der Party, wollte minha nossa ja zurück. Dann unser Ernst alles abgegeben. Os presos que não eram levados para outras cidades ficaram aprisionados no Clube 7 de Setembro de Itapiranga. Na sede da colônia, as maiores atrocidades foram cometidas contra as pessoas de Antônio Kliman e Adão Edith, acusados de possuírem armamentos. Der haben sie damals Preise geholt, den Antonio Kliman und den Adam. Ja. Die haben bei drüben hier, wo der Länge jetzt wohnt, da haben sie sie verquält, haben sie verschwaden da und haben sie ins Wasser getankt, ohne getunkt, dass sie Wasser saugen und haben sie nichts versoffen. So haben sie sie verquält. Die haben die Mutter von dem auch so verquält, die war zurückgeblieben, bis es hier nicht mehr ausgehalten hat. Die haben die bei uns ein paar Tage mal nicht mehr wohnen gehabt, die haben nur geweint, nur geweint. Wir haben sie versteckt verhalten, ohne Makakba dann, da haben wir die auch ein paar Mal versorgt. Die konnten sich hier nicht mehr sehen nach die Soldaten, die haben immer gesagt, sie wüssten, wo die Waffen wären. Somente com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, cessaram as hostilidades contra os alemães e a vida do povo de Itapiranga, aos poucos, voltou à normalidade. No final da década de 40, teve reinício a migração de famílias vindas do Rio Grande do Sul e também teve início a migração de famílias alemãs das colônias germânicas do litoral sul-catarinense, como São Lugero e Braço do Norte. Wir kamen von Braço do Norte her. Mein Papa muss, glaube ich, von Santa Barbara bis hierher musste er auch noch mit dem Ochsenwagen sind wir dann gewandert. Anders war das gar nicht möglich. Von Santa Barbara bis hierher. Und dann sind wir bei meinem Onkel Gustav Roden, hier unten hat er in Makak gewohnt, da wohnen heute noch meine Primus alt. Und der hat uns dann im Schuppen wohnen gelassen. 6 Wochen haben wir da im offenen Schuppen gewohnt.
Und wir sind langsam Makak durch den Pixemir gegangen, immer arbeiten nach unserer Kolonie hin. Aqui era terra nova, né? Lá era terra. Naquela época não existia essa técnica, né? E daí a gente veio para cá. Em São Lugero aqui, saímos lá de São Lugero, né? Do sul, viemos se instalar aqui. Vamos ver umas 30 famílias. Nils, Roda, Huber, Bush, Schlickmann, Sveit. O pior foi o mosquito. Foi o Burachu. E o sofrimento até que a gente chegou a construir, né? Na mesma época, a primeira geração de itapiranguenses alcançou a idade de casar e, para ter acesso a novas colônias de terra, formavam novas comunidades, sempre mais afastadas do rio Uruguai. Haben uns kennengelernt, haben wir geheiratet, sind wir hier in Santo Antônio. 47. Wir waren mit die ersten Pioniere hier gewesen. Es waren 5 Stück hier in der Walze. Alles Wald. Die erste Messe war hier in dem Shop, wo das steht. A instalação de um telefone automático em 1951, a fundação de diversas comunidades com a implantação de escolas e a construção de estradas, bem como o aumento populacional, a vinda de novos imigrantes, a formação de empresas comerciais e prestadoras de serviços, assim como a aspiração de um amplo desenvolvimento, motivaram as lideranças a articular o processo de emancipação político-administrativa conquistada em dezembro de 1953, o que tornou possível a instalação oficial do município em 14 de fevereiro de 1954. A vida dos primeiros colonizadores foi marcada pelas adversidades e dificuldades em meio à floresta nativa. Os primeiros anos foram os mais difíceis, uma vez que as poucas famílias que se instalaram na nova colônia estavam isoladas no meio da floresta, e a comunicação com as regiões povoadas praticamente era inexistente, uma vez que ainda não havia estradas e o acesso à colônia acontecia somente pelo rio Uruguai. Esses corajosos pioneiros eram movidos apenas pela esperança de encontrar nas terras férteis da nova colônia os meios necessários para garantir a própria subsistência e a de seus filhos e netos. Com muito trabalho, persistência, coragem e otimismo, esses colonizadores, fazendo uso de machados e serras manuais, abriam clareiras na densa floresta virgem, de onde removiam a madeira e, através de queimadas, abriam novas roças. Aos poucos, pequenas roças se formavam e a fertilidade da terra nova encantava os colonos e servia como propaganda para a Volksverein, através da revista Paulus Blatt, atrair novos imigrantes. Com o passar dos anos e a abertura de estradas, surgiram algumas opções de comércio, especialmente para o tabaco e a banha de porco, que durante vários anos foram as principais fontes de renda para a maioria das famílias. O comércio de madeira e as balsas. Historiadores estimam que 65 anos antes da fundação oficial de Porto Novo, já acontecia extração de madeira em toda a região oeste de Santa Catarina. As toras eram extraídas e transportadas na forma de balsas, rio abaixo até a Argentina. Dezenas de empresas exploravam a madeira e cada uma delas encravava nas toras o seu emblema. Nos primeiros anos não havia restrição em relação à exploração que podia ser feita livremente, sem custos para as empresas, que apenas tinham a despesa de pagar os balseiros e peões. Isso aí, você tirava madeira à vontade, o cara, né, se podia tirar 100 cedros, se tirava 50, embalsava e daí aguardava a enchente para descer com essa madeira. Nós não sobrevivemos a uma época que não existia dinheiro. E essa era uma maneira como adquirir dinheiro, porque esse dinheiro, por exemplo, das madeiras, quando nós levávamos para a Argentina, era pago em dinheiro à vista, né? Tudo não era assim uma fortuna, um exagero, mas pagavam bem, né? Na década de 1940, em virtude da Segunda Guerra Mundial e da perseguição aos alemães no Brasil e também em Porto Novo, a Sociedade União Popular, numa medida para salvar o projeto de colonização, decretou ser proprietária de todas as toras de cedro com medidas comercializáveis existentes no território da colônia
Em troca, a companhia fez a abertura de estradas para garantir o acesso aos lotes mais distantes. O comércio de madeira e seu transporte através de balsas foi intenso durante várias décadas e constituiu fonte de renda para peões, balseiros, empresas, concessionárias e para a companhia colonizadora. Mas com o passar dos anos foi enfraquecendo sempre mais, em virtude da diminuição da madeira disponível, até cessar completamente nos primeiros anos da década de 1970. No início da década de 1960, as lideranças políticas e comunitárias de Itapiranga instituíram uma Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, COMUDE, cujo propósito era fazer um planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico da região. Em 1962, a liderança daquela época, em reuniões alternadas, se perguntavam o que vai ser da nossa Itapiranga. E as lideranças diziam assim: se nós não fizermos alguma coisa por nós, de fora dificilmente alguém virá fazê-lo. Então surgiu a ideia de se criar uma comissão municipal de desenvolvimento econômico. Conseguiram uma verba da Alemanha, de um órgão de nome Miserior, para fazer um levantamento socioeconômico, de casa em casa, de colônia em colônia. E este levantamento demonstrou que a maioria dos nossos agricultores criavam suínos e tinha tendências para gado leiteiro. E em cima disto nasceu a Safrita, na época, o Laticínio de São João e a Escola Agrícola, que acho que foi a detonação do progresso de Itapiranga. Quando foi inaugurado no ano de 1967, a Sociedade Anônima Frigorífico Itapiranga, Safrita, contava com 745 sócios acionistas. A fundação do Colégio Agrícola da Sede Capela foi outra consequência desse planejamento, que em conjunto com a criação dessa agroindústria, que mais tarde foi assumida por grupos tradicionais do setor, foi responsável pela crescente modernização na agropecuária de Itapiranga, através da adoção e desenvolvimento de técnicas modernas de criação, manejo e abate de aves e suínos, transformando a vida social e econômica do município, que atualmente ocupa a primeira posição no movimento econômico agropecuário, dentre os 19 municípios que integram a AMEOSC. Atualmente, o município de Itapiranga tem sua economia baseada na produção agropecuária, tendo avicultura, suinocultura, pecuária leiteira e o cultivo de fumo, milho e feijão como as suas principais atividades desenvolvidas e a produção de hortifrutigranjeiros. A aquicultura e a apicultura são atividades que agregam valor à renda das famílias. Grande parte da produção é advinda de pequenas propriedades praticamente da agricultura familiar. A base de geração de emprego e renda está na indústria de transformação, que compreende a agroindústria, abatedouros e derivados, indústria de móveis, estofados, marcenarias e metalúrgicas. Comunidades. Ao longo da ocupação territorial do atual município de Itapiranga, conforme as necessidades dos moradores e obedecendo os critérios da Igreja Católica, foram formadas as comunidades. E também acredito que foi graças à ajuda dos jesuítas que se criaram as primeiras escolas, denominadas na época de escolas paroquiais. E acredito que também foi com a ajuda dos jesuítas que se criaram realmente as primeiras comunidades. Hoje essas comunidades são vigorosas, né? Nas quais se sobressaíam o espírito comunitário e a solidariedade. Então, essas primeiras comunidades eram muito solidárias entre si. Desde o início da colonização até os dias atuais, o povo de Itapiranga se mantém muito fiel às suas tradições e à sua origem, preservando a memória e os feitos dos antepassados.
local da primeira missa, rezada em 27 de agosto de 1927, por padre Henrique Ovenhitzer, e também o local onde houve um primeiro batismo da comunidade, naquele mesmo dia, de Hilda Maria Lottermann. Atualmente, Itapiranga possui uma população de 15.346 habitantes, dos quais 7.635 moram na zona urbana e 7.795 moram nas 27 comunidades que formam o interior do município. Nem todas as comunidades possuem a mesma estrutura, mas a maioria dos centros comunitários são formados por igrejas, pavilhão social ou salão comunitário e cemitério. Algumas comunidades também possuem ginásio de esporte e escola. De 2 em 2 anos, Itapiranga realiza a Ifraite, Exposição Feira Regional Agroindustrial, Comercial e Agropecuária de Itapiranga. A feira, que é organizada pela CEMIT, Associação dos Empresários de Itapiranga, dá visibilidade à pujante economia do município nos seus mais variados setores, como a agropecuária, como a exposição de gado leiteiro e de corte, ovinos, suínos e equinos. A Ifraite é também uma vitrine para a apresentação da indústria, comércio e setor de serviços. Itapiranga é considerado o berço nacional da Oktoberfest. Em 2011, a festa foi realizada pela 33ª vez no município. A primeira edição aconteceu em 1978, quando, motivados pelo desejo de cultivar a tradição germânica dos antepassados que vieram da Alemanha, um grupo de amigos se reuniu numa confraternização informal para comer, beber, cantar, dançar e se divertir no potreiro da família Scholz, na comunidade de Linha Presidente Becker. A cada ano, a festa tomava proporções maiores, tendo sido assumida pela comunidade de Linha Presidente Becker e mais tarde pelo município de Itapiranga. Atualmente, a Oktoberfest representa a principal atração turística do município de Itapiranga, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Os preparativos para a festa têm início com a escolha do casal Fritz e Frida, do casal Hensel e Gretel, e da rainha e princesas. Quando finalmente chega o mês de outubro, o clima da Oktoberfest invade as ruas da cidade e as comunidades do interior. A festa inicia na comunidade da Linha Becker, com desfile típico e abertura oficial. In diesem Jahr feiern wir 33 Jahre Oktoberfest, Kultur und Tradition von die ganze Gemeinde Linha Becker durchgeführt wird. Ficamos muito felizes em ter vocês aqui hoje para prestigiarem esta festa conosco. Prossegue com mais um desfile na cidade de Itapiranga no final de semana seguinte. Encerra com o Domingo Cultural na comunidade da Linha Becker, no terceiro final de semana de outubro. São 3 finais de semana de muita cultura e tradição germânica, com comidas típicas, danças folclóricas, música alemã, desfiles, muito chopp e alegria, mostrando que o povo de Itapiranga tem um apego muito grande à tradição que deu origem ao município. Patrimônio histórico. Em Itapiranga, ainda encontramos muitas edificações que carregam as marcas do passado desse povo. Dann haben die sich vorbereitet, das Haus zum Bauen und auch eine Garantie gehabt, dass es nicht umfällt. Und er steht jetzt ungefähr von 33 bis heute. Haus ist auch ein Ausländer gewesen, der Carlos Schickli. Und der ist gerufen wieder zurück nach Deutschland in die Kriegszeit. Und da ist er mit dem Luftschiff gefallen und hat seine Frau und ein Kind hier gelassen. Das hier ist die 5. Kirche, wo da hier in Capella steht. 50 Jahre aus unsere Capella hier. São edificações públicas, de arrojada arquitetura, como igrejas, pavilhões sociais, hospital e escolas, construídas com o labor e o trabalho voluntário de seu povo.
sempre visando o bem coletivo. Outras construções históricas são antigas casas comerciais ou residenciais particulares, cujos fundamentos, paredes e coberturas carregam as marcas do tempo e constituem mais um testemunho vivo do valor que esse povo dá à sua história. Itapiranga é uma terra privilegiada pela beleza da natureza. Quando pensamos na água, em primeiro lugar lembramos de Sua Majestade, o Rio Uruguai. Foi através de suas águas cristalinas e mansas que vieram as rústicas embarcações, trazendo os primeiros pioneiros que fincaram raízes nessa terra promissora. Era em suas transparentes águas, fartas de peixes, que os povos indígenas nativos encontravam sua principal fonte de alimento. A suavidade de sua correnteza e a magistral beleza de suas curvas encantam os moradores e os visitantes, sendo fonte de vida, lazer, aventura e diversão. Para aumentar ainda mais Sua Majestade, durante o percurso em que passa por Itapiranga, o Rio Uruguai recebe ainda mais águas do Arroio Fortaleza, Rio Dourado, Arroio Santa Fé, Rio Macaco Branco e Rio Peperiguaçu. Cultura. O apego à tradição e à cultura do povo que formou o atual município de Itapiranga está presente através de inúmeras manifestações culturais desse povo. O município possui a Associação Folclórica Alemã de Itapiranga, a FAI, que conta com 7 grupos de dança. A Associação Itapiranguense de Corais, a SICOR, conta com 11 grupos de corais associados. Também possui uma banda municipal com mais de 50 anos de história. O CTG Porteira Aberta representa o tradicionalismo e os valores da música, da culinária e indumentária gaúcha, muito presentes no município, graças à origem gaúcha de grande parte dos migrantes que ocuparam Itapiranga. Danúbio Azul. O Clube de Patinação Artística Danúbio Azul de Itapiranga foi fundado em 1985 e é um testemunho vivo de muito amor ao esporte, ao respeito, à disciplina e à alegria proporcionada através do espetáculo sobre rodas. É um orgulho da sociedade itapiranguense e uma vitrine desta terra, cujo nome leva para muitas cidades do Brasil. O Grupo Escoteiro Pedra Vermelha está há 13 anos atuando com jovens e crianças com o objetivo de contribuir para que eles assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente o do caráter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades. Primeiro, assim, dizer de que Itapiranga é o berço nacional da Oktoberfest, e a Oktober tem sido, para nós itapiranguenses, a marca maior do turismo itapiranguense. Dizer de que, evidentemente, podemos ampliar, podemos melhorar a relação da Oktober com o turismo para que possamos cada vez mais trazer turistas em Itapiranga. Outra coisa importante que podemos falar com relação ao turismo é com relação ao majestoso Rio Uruguai. O Rio Uruguai, que é uma das belezas naturais de Itapiranga e que pode ser explorado ainda mais no sentido de esportes aquáticos para que aqui na nossa região, principalmente no município de Itapiranga, possamos ter atletas relacionados principalmente a competições esportivas vinculados ao majestoso Rio Uruguai. Outra questão importante que podemos colocar e que podemos melhorar ainda mais é a relação do turismo religioso.
uma vez que no município de Itapiranga, várias são as grutas, várias são as igrejas ainda em estilo de madeira que nós temos aqui, que podem ser usados também dentro de uma rota turística aqui no município de Itapiranga. E colocar também que o município de Itapiranga tem comunidades com mais de 80 anos de história, especificamente colocar aqui a comunidade Chapéu, e penso que na comunidade Chapéu a gente poderia estar fazendo também, quem sabe, uma rota para que as pessoas possam conhecer um pouquinho a história de Itapiranga, quem foram os primeiros moradores, como eles vieram a Itapiranga, o que eles fizeram em Itapiranga e os problemas que também enfrentaram. Então penso que tem muito ainda a ser feito no município de Itapiranga, e a Oktoberfest para nós de fato tem sido a grande marca de trazer nesse momento turistas para Itapiranga. A história do povo aguerrido e trabalhador de Itapiranga já está imortalizada em diversas obras literárias, trabalhos acadêmicos e produções jornalísticas que resgatam, preservam e conservam os extraordinários feitos desse povo que, com trabalho, persistência e confiança, transformou florestas virgens em progresso e civilização. O presente e o futuro ainda são livros abertos, e o que será escrito depende das escolhas que esse povo fará. A herança desse passado heróico é a garantia e a segurança de um futuro promissor.